Pois a tua presença se manifesta em meio aos teus louvores. A ministração agora, Pai, capacita-nos para que estejamos atentos, focados e perceptivos aquilo que o teu Espírito Santo vai, através da tua serva, a ministra Grace, já devidamente ungida pelo Senhor, e desde já agradecemos a tudo quanto ouviremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em 1 João 3. 1 João 3, versículo 1. Amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. A palavra de Deus fala: vede, prestem atenção, observem, abram os olhos espirituais, vede que grande amor. Observem o grande amor de Deus, um amor divino, um amor perfeito, um amor que para o homem ele é inexplicável em palavras humanas, porque todos os adjetivos que a gente atribuir não seriam suficientes para descrever o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, é inesgotável, é constante e é baseado nele mesmo, porque ele é o próprio amor. Já o amor do homem é condicional, é inconstante, é baseado em sentimentos e emoções que podem mudar de um momento para o outro. Em João 3,16, ele define bem o amor de Deus. Ele fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira. Que tal maneira foi essa? Deus, ele é tão maravilhoso e ele nos ama tanto que lá em Gênesis, na criação dele, ele prestou atenção em todos os detalhes que ele criou. Porque ele criou para que nós usufruíssemos. O amor dele é tão maravilhoso, é um amor de pai, como fala aqui, que nós somos filho, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele é o nosso pai. E como pai, ele é o provedor, ele é o conselheiro, ele nos dá atenção, amor, carinho, tudo. E desde lá do início, ele já supre em tudo as nossas necessidades. Ele criou tudo muito perfeito. A palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia. E ele foi dando a forma à terra, ele foi fazendo tudo, e tudo tão perfeito, e com tantos detalhes minuciosos, a ponto de que, do barro, ele criou o homem. A perfeição de Deus. De uma substância que foi criada por ele, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E soprou sobre nós o seu Espírito. E desta forma ele nos trouxe a vida. Tudo ele fez, tudo ele deixou à nossa disposição, né, para usarmos, para usufruirmos. A gente não criou nada. Deus já deixou tudo pronto para que nós usássemos para suprir nossas necessidades em todas as coisas. O alimento, tudo ele deixou pronto para nos dar. O cuidado, o zelo que ele tem para as nossas vidas. Vai desde aquela situação da necessidade até a situação da eternidade. O amor dele, ele nos quer perto dele. Ele nos quer com ele para toda a eternidade.
E ele fala assim: amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu próprio filho. Ele se despiu da sua glória, se fez carne por nós. Porque em meio ao pecado, ele já havia traçado um plano de salvação para nós. Pelo seu amor, ele nos quer com ele para toda a eternidade. E ele se fez dessa forma. E Jesus, ele não veio, Jesus não foi comprado, foi o presente de Deus para nós. Que não foi comprado numa loja de grife, que não foi um preço altíssimo que ele nos deu. Ele nos deu Jesus de graça. Em meio à perseguição, porque Maria e José passaram por momentos difíceis de perseguição, em uma situação extremamente simples, que Jesus nasceu. O presente de Deus para nós não veio assim, embrulhado num papelzinho, num papel de seda, em um laço lindo e maravilhoso para encher os nossos olhos. Não. Ele veio de uma forma muito, muito, muito simples, né? Em meio aos animais. Jesus nasceu naquela situação, situação de risco, situação de perseguição. E foi daquela forma que ele nasceu. E foi o presente de Deus para nós, de uma forma muito simples. Muito simples, ele veio ao mundo para nos salvar. E o Senhor enviando o seu Filho unigênito, mostrando o amor dele por nós. O amor de Deus independe de qualquer coisa, de situação social, financeira, de intelecto. Ele ama a todos nós da mesma forma. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. E esse presente que foi Jesus, que foi nos dado, ele é um presente que não enferruja, não se desgasta, não perde o brilho, não perde a cor. E não deveria, para nenhum de nós, perder a importância. Mas, infelizmente, na nossa caminhada cristã, nós pegamos esse presente, muitos pegam esse presente e trocam por um prato de lentilhas. Pegam a primazia de Deus e dizem: não quero mais esse presente. Ele não me serve mais. Ele não está me sendo mais útil. E deixa de lado. E fazem como Esaú, trocam por um prato de lentilhas. Que só vai suprir a necessidade naquele momento e que depois não serve para mais nada e nem vai mais existir. Como eu coloquei, ele amou o mundo, né? Tudo que ele criou, tudo que ele fez, tudo que ele foi criado por ele, foi para a gente, foi para nós usufruirmos. Nós podemos retirar tudo que a gente precisa na natureza. Deus criou tudo e deixou à nossa disposição. Nós somos o ápice da criação de Deus. E Ele nos fez de corpo, alma e espírito. A palavra de Deus fala que nós devemos adorá-lo de corpo, alma e espírito, com tudo que nós temos. Tudo que nós temos hoje foi tudo que Deus nos deu. Nada nós temos pelo nosso braço forte. Muito pelo contrário. Ele diz que o homem que diz que o seu braço forte lhe concedeu isso ou aquilo, para ele não é nada. Não é assim. Quem nos concede todas as coisas é Ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Corpo, alma e espírito. A palavra de Deus fala que o corpo, ele é templo do Espírito Santo. E como nós temos cuidado do nosso corpo? O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? A palavra de Deus fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. O que nós temos
visto. Jovens, né, que os hormônios estão lá em cima. O que vocês têm colocado diante dos seus olhos? O Senhor me fez lembrar muito Davi, naquele momento com Batseba. Ela estava lá, e ele estava lá na varanda dele, deixando o povo dele lá na guerra, e ele estava lá. Mas ele olhou. Mas ele poderia ter tomado o posicionamento de José, porque a esposa do rei foi lá com ele. E ele, não. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele poderia ter dado as costas àquela situação. Mas ele não fez. Ele olhou. Ele alimentou seus pensamentos. Ele alimentou as suas emoções. E concedeu o pecado. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos, diante desse mundo tão cruel, que hoje a gente liga a televisão, é só porcaria. O que nós temos, em que nós temos gastado o nosso tempo? Em coisas que edificam, inclusive humanamente falando, meus irmãos. Em coisas que edificam, coisas que vão contribuir, por exemplo, no meu trabalho, coisas que vão contribuir no serviço para o reino, coisas que vão me fazer crescer como mulher, como homem, que vão ajudar na criação dos meus filhos, que vão ajudar no meu relacionamento, na minha casa, com os meus irmãos, com os amigos. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? De que nós temos alimentado a nossa mente? Porque toda imagem que a gente vê, toda situação que a gente vê, vai criar na nossa mente um pensamento, uma ideia, que vai reproduzir em nós uma ação, uma atitude. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? A palavra de Deus fala que nós não somos tentados acima das nossas forças. Isso quer dizer que ali naquele momento, Davi podia ter dito não. Mas ele alimentou. E acabou consumando o pecado. Alma. Somos corpo, alma e espírito. A alma são os nossos sentidos, são as nossas emoções. Um dia o pastor Gabriel estava pregando aqui e ele falou: louve a Deus com tudo que nós temos, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Coloquemos as nossas emoções diante de Deus. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu estou alegre, eu tenho que me colocar diante do Senhor, apresentar essa alegria para Ele. E isso vai gerar em mim uma consequência que será força. E por mais que seja uma situação difícil, para tudo existe propósito embaixo do céu. A palavra de Deus fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em cima disso, nós devemos tirar proveito de todas as situações, inclusive as mais difíceis. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a situação mais difícil, algum propósito existe nela. Alguma coisa Deus está fazendo. Como ele fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Abram os olhos, porque nessa situação também existe o amor do Pai. Eu acho interessante a história do povo de Israel, porque eles iam, acontecer uma situação, eles pecavam e tal. Mas quando eles iam diante do Senhor, eles traziam à memória todo o curso da história deles. Tudo que Deus tinha feito, todos os livramentos, todas as provisões, tudo que Deus tinha feito na vida deles, eles traziam à memória. E a palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso dá esperança porque nos mostra quem Ele é. Nós conhecemos a Deus quando reconhecemos Ele em todas as coisas das nossas vidas. O agir dEle em todas as situações, sendo boas, ruins, alegres, tristes, qualquer situação, Ele está presente. E aí o povo de Israel trazia à memória tudo. Eles narram. Você lendo o Antigo Testamento, você verifica várias narrações dessa forma. E o Senhor nos faz essa pergunta, nós temos trazido à memória? Quantos livramentos Deus nos deu na nossa infância? Que menino é uma bênção.
né? Faz cada coisa que a gente fica olhando assim, meu Deus, não aconteceu nada, graças a Deus. Desde a nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase adulta, antes de conhecermos o Senhor, veja o amor de Deus. Quantas providências Ele nos deu para que hoje nós estivéssemos, nesse exato momento, aqui. Para louvá-lo, para engrandecê-lo, para cultuá-lo. Observemos nossas próprias histórias. As situações que acontecem na nossa própria vida. Vamos trazer à memória. Um filho, meus irmãos, é grato. E aquela postura daquele povo, naquele momento, que eles traziam tudo à memória, era uma postura de gratidão. Um bom filho, ele é grato ao pai. Porque ele reconhece que tudo que o pai faz é em favor dele. A palavra de Deus fala, aqui em Salmos 89, quando ele fala para Davi, a partir do versículo 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões. São as atitudes, é a ideia, é o propósito do homem. A atitude ruim, mal pensada do homem. Ele pune com vara a transgressão, a atitude do homem. Não é o homem em si. O homem em si, ele quer salvar. Ele quer purificar. Ele quer trazer para ele. Por mais que nós estejamos, misericórdia, no fundo do poço, Deus está lá, porque o propósito dele é nos trazer de volta para a presença dele. Lembrem-se da passagem do filho pródigo. A felicidade daquele pai quando o filho volta para ele. E ele fala assim, e com açoites a sua iniquidade. E aqui é muito lindo, o versículo 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Esse é o amor de Deus. Transgrediu, saiu da linha, cortou o caminho. Ele vai lá com a varinha dele, na ovelhinha açoita, dá lá umas palmadinhas, mas ele não retira nem a bondade e nem a misericórdia. Porque existe um único propósito: traz de volta, vem de volta para o meu amor, vem de volta para os meus braços. Esse é o amor de Deus. O homem não consegue, em muitas situações, entender o amor de Deus. Principalmente na hora da luta, na hora da prova. A gente quer a resposta para ontem. A gente quer que tudo passe. Mas existem situações necessárias na nossa vida, porque Deus está nos moldando. Deus está criando o seu caráter em nós. Mas Ele nos diz, vede que grande amor nos tem conseguido. Para isso, nós temos que abrir os nossos olhos. Porque em toda situação, Ele quer em nós o seu caráter trabalhado. Ele quer ver em nós o seu caráter. Levemos nossas emoções diante de Deus. O salmista também, ele coloca não é no Salmo 89. Ele fala de uma situação extremamente difícil que ele passa, e ele coloca aquele sentimento que ele estava tendo daquele momento de inquietude diante do Senhor, uma situação de perigo, uma situação de risco. E ele vai narrando tudo aquilo, mas é muito interessante porque ele coloca todos aqueles sentimentos diante do Senhor. E no final daqueles salmos, ele já começa a falar da grandeza de Deus e de sua justiça. Ou seja, naquele momento que ele está se
entregando a Deus, que ele está colocando aquele sentimento, aquela emoção diante do Senhor, ele está trabalhando na vida. O Senhor começa a trabalhar na vida dele. E começa a dizer, filho, eu estou aqui. Eu sou justo. Essa situação é minha. E no final dos Salmos você vê que ele tem aquela paz de dizer que só o Senhor é Deus. Que só Ele é grande. Que só Ele pode todas as coisas. E que os inimigos não podem tocá-lo. Deixemos nossas emoções diante do Senhor. A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Ele nos dá uma abertura, porque Ele conhece. Sabes que somos pó, somos humanos. Então Ele nos dá essa abertura. Mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. São emoções, são sentimentos que nós não devemos dar vazão, porque não agradam o coração do Senhor. Coloquemos tudo isso diante deles, para que nós aprendamos o domínio próprio, para que a gente venha desenvolver isso em nós. Que tudo aquilo que não agrada ao Senhor em relação a emoções, a gente tenha domínio para agradá-lo. E alma, corpo ou espírito, né? Corpo, alma e espírito. Aqui ele fala também em relação à alma, que eu anotei aqui. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o nosso coração da raiva, da ira, da inveja, da perversidade, de tudo. De tudo aquilo que desagrada, de tudo aquilo que desanima o Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Guardemos o nosso coração. Isso aqui é uma postura nossa. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí vem aquela questão da visão. Ora, se é algo que não vai me acrescentar, se é algo que não agrada a Deus, eu não tenho que ficar olhando, eu não tenho que ficar observando, porque eu tenho que preservar o meu coração. Eu tenho que preservar a minha mente diante do Senhor. Salmos 102, que eu estava falando. Que eu anotei aqui na outra folha. A alma. A alma não. O espírito, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Espírito. Espírito significa razão. Razão é a faculdade mental de conhecer, avaliar, compreender fatos, fenômenos. Senso é a prudência. Então, razão. Amar é uma decisão. Racionalmente falando, né, Deus nos ama acima de qualquer coisa. Nós podemos amar a partir do momento que nós o temos em nosso coração. Porque tudo é uma questão de decisão. Nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos seguir o caminho da retidão. Tudo é uma questão de decisão. Lá em Provérbios 1, ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Princípio do saber, o temor do Senhor. Esse temor não é medo. Não é, eu vou adorar Deus, porque senão eu vou para o inferno. Não, não é assim. Esse temor é um temor que é gerado em nós pelo próprio Espírito. Porque nós nos vemos, quando reconhecemos que somos pecadores, nós nos vemos tão pequenos e tão indignos de estar na presença de Deus, que isso gera em nós um temor tão grande pela sua grandeza, pela sua perfeição. Esse é o temor que Deus fala nesse Provérbios, não é a situação de temer a Deus porque Ele pode lançar no inferno. Não, não é isso. É o temor do reconhecimento da soberania dEle, da grandeza dEle, de quem Ele é, de tudo que como foi colocado no início, de tudo que Ele criou e colocou na nossa disposição, e nós reconhecermos isso. Nós reconhecermos que nós somos dele. Nós não temos autoridade sobre a nossa própria vida. A gente não pode dizer amanhã, eu quero morrer amanhã.
Ninguém decidiu o dia do seu nascimento. Ninguém marcou, vou nascer tal dia, em tal geração. Não, ninguém fez isso. Não temos nenhum poder para isso. Mas Ele que fez tudo. Ele decidiu tudo isso. Ele decidiu que nós estaríamos aqui hoje. Ele decidiu servir um banquete para nós. Ele decide isso todos os dias. A palavra de Deus fala: este foi o dia que Deus fez, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Então, todos os dias, Ele cria aquele dia para nós. Ele faz aquele dia para nós. Então, meus irmãos, o que Deus quer é que nós o adoremos. Nós nos entreguemos a Ele, não pelo que Ele pode fazer. Não por temer o que Ele pode fazer. Ah, porque o mundo vai acabar e eu quero ir para o céu. Não. Mas a excelência dEle, a grandeza dEle, a soberania, quem Ele é. O que significa Deus para nós? Qual é a importância que Ele tem nas nossas vidas? Em Provérbios 4, ele também fala assim: ouve a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Espírito, entendimento, razão. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E no versículo 7 ele fala assim: adquire a sabedoria, estima, e ela te exaltará. Toda decisão tomada na palavra de Deus, não há arrependimento. Sempre nós vamos colher o bom fruto, sempre nós vamos colher o melhor. O caminho é estreito, é difícil, mas é o melhor. Para o mundo, não. Para o mundo, a porta é larga, o caminho é largo, tudo é rápido. Porque é assim que o diabo trabalha, para ser tudo muito rápido para ele. Mas Deus não, é apertado, porque a carne milita contra o espírito. Mas a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Então que nós venhamos a nos consagrar a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, tudo, tudo, tudo. Acordar e louvar o Senhor. Os céus declaram a glória de Deus e firmamento anunciam a obra de suas mãos. Tudo Ele fez. Isso é muito lindo, meus irmãos. Tudo Ele fez e deixou à nossa disposição. A graça de Deus é o seu favor imerecido. Como nós valorizamos isso? Como nós nos colocamos diante dessa graça que nos é dada? Diante de tudo que Ele faz? É mais fácil questionar, é mais fácil murmurar, é mais fácil jogar para trás, não quero mais. É mais fácil. Mas essa facilidade é o caminho da perdição. É o caminho que não vai levar para a eternidade, mas não na presença dEle. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A esse ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Nós somos o povo privilegiado. Todos os dias nos é servido aqui um banquete, que não é qualquer coisa. Deus não nos serve resto. Deus não nos serve lixo. Ele serve excelência. É coisa de primeira. Estar em comunhão, estar em congregação, é alimentar-se de excelência. É entender o que significa o congregar e a comunhão. É estar diante do Senhor. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Então a gente não vem para o culto para olhar para homens. A gente vem para se encontrar com o Senhor. Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Então a gente vem para provar do maná que Ele nos dá. E se nós degustarmos tudo isso da melhor forma, tirando proveito de cada palavra,
buscando o entendimento das entrelinhas da palavra do Senhor, com certeza, nós teremos o melhor dessa terra. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós buscarmos, o adorarmos pelo que Ele é, a significância de estarmos aqui para Deus, o nosso coração com Deus, que a gente vem analisar isso. Como é que está a nossa comunhão com Deus? Como é que a gente enxerga Deus? Como é que a gente vê tudo que Ele nos proporciona todos os dias? É um questionamento para nós nos analisarmos diante dEle, diante de todo esse amor que Ele nos dá, diante de todo esse zelo que Ele tem pelas nossas vidas. Amém? Pastor Afrânio, uma oração. Te agradecemos, Pai, pela palavra que nos foi ministrada. Abrimos o nosso coração para, de fato, entendermos a significação, a significância de estarmos diante de Ti, em congregação, em comunhão, porque brevemente, Pai, veremos a Tua glória e os Teus adoradores sempre estarão Te adorando em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que palavra linda, né, igreja? Louvado seja Deus por essa palavra que vem nos declarar esse grande amor do Senhor por nós. E mais uma vez como foi ministrado através da palavra, nos banquetear o melhor. Aleluia. E contas e contas, eu fico às vezes pensando isso, né? Porque o mundo são 12 milhões de pessoas. E o Senhor aprove no coração dele nos escolher. É um privilégio, não é? E aí a palavra vem e ela vai nos moldando. O Espírito de Deus vai nos convencendo, como foi pregado também aqui quarta-feira, a fé, e vai colocando fé, porque é o próprio Deus que coloca a fé dentro de nós, amém? E aí nós vamos declarar para o Senhor, Senhor, que amor é esse? Essa palavra diz que é um amor imensurável ao nosso Deus. Que nós possamos a cada dia da nossa vida volta do Senhor, a nossa vida, a nossa santidade, a nossa entrega, o nosso congregar, o nosso andar em comunhão. Amém? Glória a Deus. Eu sei que tem mais. Todas as noites, Pai, tem mais para nós. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor.
razões que me esvaziou de mim. Foi o teu amor Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor